Bom dia! Sexta-feira com café com Letícia, coisa rara! Hoje a gente resolveu fazer na sexta porque não teve segunda, né? E hoje, gente, a gente vai convidar a doutora Mariana Maiolino. Doutora Mariana, ela é nossa mentorada e advogada, super atuante, gente. Então, gente, vamos falar de casos concretos, né? Casos concretos aqui que a doutora Mariana separou pra gente. E ela quer começar com o uso capião. Nossa queridinha, uso capião, olha aí, ó. Livro novo, quem ainda não tem, tá aqui. E ela já quer falar de uso capião familiar. Uso capião familiar já tive aqui no cartório. Todo mundo tem, né? A gente conhece muitos casos de uso capião familiar, mas a Mari vai explicar pra gente. Quem tem o nosso livrinho, nas últimas folhas, lá na folha 301, tem uma tabela, tá vendo? Uma tabela com os tipos de uso capião e isso é até bom falar, né, Mari? Porque a uso capião extrajudicial, gente, ela é um meio de procedimento, mas ela não é uma nova espécie de uso capião. As espécies de uso capião estão na lei e são essas aqui, tá? Então vamos ver o caso que a Mari vai trazer pra gente de uso capião familiar. Explica pra gente o uso capião familiar, Mari, porque tem gente que não é da área ainda, né? Tá nos assistindo. Tem gente que não é da área e tem muita gente que pode estar nessa situação e não sabe que tem esse direito, não. E é normal, acontece muito, gente. O uso capião familiar é quando, geralmente é o genitor, né? Que sai de casa, vai embora, abandona o lar, some e deixa a mãe com os filhos dentro de uma residência, dentro de um imóvel, né? E aí, esse tipo de uso capião familiar, ele tem alguns requisitos específicos que têm que ser cumpridos para que você possa solicitar essa propriedade, digamos assim, né? Então, esse imóvel ele tem que ter até 250 metros quadrados, ele não pode passar disso. O genitor tem que ir embora voluntariamente, né? Ou seja, não pode haver nenhum impedimento, assim, ele teve que sair por uma outra razão, por exemplo, violência doméstica, alguma coisa nesse sentido. Tem que ser após, tem que ser ininterrupta, tem que ser por 2 anos, ele tem que estar sumido por 2 anos. Não pode ser proprietário de outro imóvel. Se tiver outro imóvel, não vai conseguir uso capião familiar. Gente, no extrajudicial, você tem que ter a comprovação, assim, bem robusta de prova, tá? Não adianta, assim, entrar com prova superficial, porque não vai passar no extrajudicial, né, Letícia? Fala Não, comigo. e fora que o Fala aí. registro de imóveis, eles conferem, gente. Tudo que a gente coloca aqui na ata, quando chegar lá no registro de imóveis, vai ser conferido. E aí, eles verificam, ó, essa pessoa aqui tem outro imóvel, acabou. Se tem outro imóvel, acabou. Não vai dar para fazer. Tem algumas espécies, aí isso é bom falar, né, Mari? Tem algumas espécies de uso capião que você não pode ter outro imóvel. Um exemplo é o uso capião familiar. Mas, por exemplo, uso capião extraordinário, tem gente que me pergunta isso direto, Que é o Mari. Eu tenho outro imóvel, posso entrar com uso capião? Pode, gente. Extraordinária, que é aquela dos 15 anos, não precisa de justo título, não precisa de nada disso. Basta o tempo e a posse com ânimo de dono. Essa aí não importa, eu já tenho 20 imóveis, mas estou ocupando esse imóvel aqui. Beleza, tá liberado. Agora, a uso capião familiar, não, tá? E essa familiar é o que a Mari falou, gente. Tem que ter essa questão da pessoa simplesmente some, abandona, né? Então não é um acordo tipo assim, olha, eu vou sair de casa, você vai ficar com a casa. Não é assim não, né? É aquela casa normal. Vou ali comprar um cigarro, nunca volta. É literalmente abandono. É. O genitor não pode colaborar com as despesas do lar, nada disso. Ele tem que simplesmente abandonar. Ir embora e nunca mais voltar por pelo menos 2 anos. Né? E nunca mais voltar, você pode voltar só depois de 2 anos. Aí não tem problema. Mas antes disso, não. Pois é. E aí, depois de 2 anos, se ele quiser voltar, ainda voltar para casa, não é obrigado a aceitar. A mulher fala assim, venha. Porque normalmente acontece isso que ela falou, que é o homem que vai embora. Mas pode acontecer com a mulher também. O uso capião é familiar. É raro, né? A gente ouvir casos assim. É raro, mas acontece. Mas Para de família, você vê umas coisas assim meio esquisitas. Dá de tudo, né? Muito bem. E aí, você já teve caso concreto disso? De uso capião familiar? Ainda não tive, você acredita? Mas eu sei que é comum. Eu sei que é comum mesmo, porque a gente sabe que né? O genitor vai embora. Mas geralmente, o que acontece? Quando entra com a ação de divórcio e coloca lá na partilha, já era. Aí não. Antes dos 2 anos, geralmente acontece isso. Isso.
Se você entrou com o divórcio, fez o acordo, não cabe uso campeão familiar, não, tá, gente? Fez acordo é acordo, uso campeão é outra coisa, tá bem? Mas esse caso que eu vou contar pra vocês, foi até triste, que era uma senhorinha já de alguma idade, né? E ela tinha adquirido esse imóvel junto com o marido, mas aí o marido saiu de casa e ela descobriu que ela estava com câncer. E ele sumiu no mundo. E aí eu falei com ela, mas era logo no início. Gente, quando veio a lei, né, a alteração na lei de registros públicos, veio de uma que incluiu a uso capião, né, extrajudicial, veio ainda muito incerto. E foi logo no início que ela me procurou. E aí eu expliquei para ela que ainda estava aquela incerteza, os registradores de imóveis ainda não estavam muito seguros como é que vão proceder. Isso melhorou demais. Hoje em dia está tranquilo, gente. Provimento 65 do CNJ veio, organizou, tudo lindo, maravilhoso. Então, hoje em dia está tranquilo. Mas logo que ela veio me procurar, não estava, não. E tinha aquele negócio, né? Que você tinha que achar o proprietário e para poder o proprietário dar concordância, umas coisas doidas assim. E aí, o marido tinha sumido no mundo, não tinha jeito de achar ele, como é que fazia? Não tinha jeito, né? Não tinha jeito de fazer. Aí acabou que ela nem quis dar seguimento, mas eu fiquei com muita tristeza nesse caso dela, porque ela que não quis, né? Eu falei, não, mas vamos tentar, vai dar certo, vai dar certo. Eu sempre fui Letícia entusiasta, sempre ajudando. fui sempre entusiasta, mas ela desanimou e acabou que então o caso dela não foi para frente. Mas hoje em dia daria tranquilamente a gente processaria, e depois já apareceram outros casos de uso campeão familiar aqui, que foram mais tranquilos, né? Porque agora a gente tem esse passo a passo, tá? Mas lembrando, gente, fala de novo os requisitos para o pessoal ficar mais atento. Tem que ter a posse ininterrupta, exclusiva, por 2 anos. Tem que ser imóvel até 250 metros quadrados. Não pode ter outro imóvel, seja urbano ou seja rural. Tem que ter lá essa divisão, por exemplo, esse imóvel você tem que estar lá e o que acontece? Essa divisão não precisa ser igualitária, por exemplo, não precisa estar 50% para cada um. Ela pode ser, eu tinha direito a 30%, 10% do imóvel e foi ficando e ele abandonou. Esse abandono ele tem que ser voluntário, né? Não pode ter nenhum impedimento que tenha assim, acontecido, como, por exemplo, a violência doméstica, que geralmente há o afastamento do lar, né? Aí é compulsório, não é porque ele quer, ele está se afastando por determinação. E ele não pode dar nenhuma assistência ao lar, não pode dar nenhuma. Pagar uma luz, pagar uma água, pagar. Não pode. E esse bem não pode para partilha, né? Trocação de divórcio. Então não tem mais jeito. Deu para entender então, gente? Então esse caso é bem interessante e foi muito debatido logo no início, como é que a gente ia provar esse abandono, mas tem diversas formas de provar o abandono, né? Na própria ação de uso campeão, as testemunhas podem tratar disso, ou então, se você quiser fazer uma ata de uso campeão complementar específica relativa ao abandono do lar, é possível. Então, gente, aliás, eu amo ata notarial, né? A gente tem que falar sempre de ata notarial. Eu adoro ata notarial. Não só eu, né? Todo mundo que é da área notarial e de registro, eles ficam sempre impressionados com os novos usos da ata notarial. E eu até gosto de falar o que o Kumpel ele gosta de defender. Ele fala o seguinte, que a parônima a ata que não desata não é apenas um recurso retórico, é um verdadeiro alerta à comunidade jurídica. Olha que bonito. A ata que não desata. Por quê? Porque uma vez que você colocou na ata notarial, gente, tá lá. Não desata, tá lá. Né? Então, o que ele quer dizer? Que a função da ata é atar o fato, a narrativa feita pelo tabelião, e aí a gente vai dar fé pública para aquilo, né? Para aquele depoimento, e ele fica guardado lá para sempre. Quer dizer, você precisou, fez a ata notarial de que a pessoa abandonou o lar, né? Você não precisa nem ter entrado ainda com a ação de uso campeão, não, gente. Você vai lá e faz só a ata notarial, fala assim, eu quero comprovar que o Zé saiu de casa e que já tem mais de 2 anos e que ele não sei mais dele, que ele sumiu no mundo e que ele não presta nenhuma assistência, não é isso? Foi ali, nunca mais voltou e eu tô aqui sozinha, cuidando da casa, tendo que pagar água, luz, telefone, condomínio. Porque pode ser apartamento, Mari? Se for, hoje em dia, apartamento de 250 metros quadrados é um apartamentão, né? É um apartamentão. Mas pode? Na maioria, pode. Pois é. Pode. Tá bom? Não sendo acima de 250, pode. Pode. E outro dia teve uma discussão interessantíssima com isso, foi com o doutor Ayrton. E ele me ligou e falou assim, Letícia, achei aqui
o entendimento de que esses 250 metros quadrados, gente, não engloba a área comum, é só o apartamento mesmo. É só Então, você apartamento. imagina um apartamento de 250 metros quadrados, enorme! É muito grande, é muito grande, gente, é muito grande. E a ata, ela serve não só para essa questão imobiliária, né, Letícia? É bom até falar. Você tem algum fato, principalmente da internet, que tem muita coisa, quer provar que houve aquilo ali, vá a um cartório, vá no de Letícia, você de Belo Horizonte, vá lá no Barreiro e peça para fazer a ata. Porque é muito importante, porque é uma prova, é uma fé pública que está ali. Então, para você ajuizar um processo, né? Então já fica ali com uma formalidade bem exatamente existente ali. Então, essa ata que a gente falou do abandono do lar do marido serve para uso campeão, mas serve também para outros tipos de questões. Por exemplo, olha só, que isso é terrível, né? Você era casado no regime da comunhão universal, aquele regime que é coisa horrorosa, né? Aí, você prova que houve a separação de fato. A separação de fato é um fato jurídico relevante, gente. Por quê? Porque o entendimento jurisprudencial, doutrinário, é de que depois que houve a separação de fato, né, que acaba, né, aquela questão de comunicar tudo que você compra. Então, por exemplo, você ganha na loteria. Vamos lá, quem quer? O Zé saiu de casa, já está fora de casa há 2 anos, mas você ainda não moveu a ação de divórcio, não sei por quê, por mim já tinha movido, né? Mas enfim, não moveu a ação de divórcio, né? Porque às vezes é uma pessoa muito religiosa, tá lá e não quer divorciar. Aí você vai e ganha na loteria. Gente do céu, já pensou? E aí? Aí ele volta. Pois é. Antes dele voltar, você faz a ata notarial para comprovar que ele já saiu há mais de 2 anos, entendeu? Sumiu no mundo, tá? Porque loteria, fato eventual, no regime da comunhão universal, comunica ou não comunica? Comunica. Comunhão parcial, comunica. Então, tomar cuidado com isso, tá? E usar a ata notarial para se documentar nesses casos de família, né? Sucesso na área de família. Acho que a senhora Ana Maria, eu acho que ela fez uma pergunta aqui, mas a gente vai falar dessa situação daqui a pouco, é sobre o contrato de compra e venda, na promessa de compra e venda de pessoa que faleceu. Então a gente vai falar disso, gente. Segura a ansiedade, que a doutora Mariana trouxe um monte de casos práticos pra gente falar. Então vamos pro próximo caso? Vamos lá, tô passando aqui para não esquecer nada. Tá, João. Eu achei importante a gente falar da diferença no regime da comunhão parcial, no divórcio e na sucessão por morte. Também acho Porque excelente. muitas pessoas confundem o que entra e o que não entra. Depois, se você me permitir, a gente vai falar também da separação de bens, porque o pessoal tem dúvida demais disso. Mas fala aí da comunhão parcial. Então, gente, no divórcio, quem está casado na comunhão da comunhão parcial de bens, o que acontece? No divórcio, os bens particulares, eles não entram na partilha. Que são aqueles bens adquiridos antes do casamento ou por doação, ou uma herança. Divorciou, não entra. E ponto. Só entra os bens adquiridos na constância da união. Casou, comprou uma casa, entra. Casou, comprou um carro, entra. Os bens anteriores e os bens por doação, por herança, não vão entrar. Agora, já na sucessão, né, que é no caso de morte de um dos companheiros ou um dos cônjuges, essa parte que é particular, ela vai entrar, mas ela vai entrar de que forma? O cônjuge sobrevivente, ele vai ter direito à meação dos bens particulares, aqueles adquiridos na constância da união. Agora, com relação... Meação bens comuns, desculpa, eu confundi aqui. Bens comuns. Agora, com relação aos bens particulares, ele vai herdar. Então, ele vai dividir com os descendentes, se houver, ou com os ascendentes, se houver. Se não houver descendentes, vão para os ascendentes, vão ser divididos. Isso. Então, vai ser dividido igualmente. Excelente. Acho importante porque isso daí, tem muita gente que na hora de fazer a partilha, tem muito advogado que na hora de partilhar no inventário, partilha errado. Pois é. Então, vamos falar. Vamos falar disso, gente. Olha só. José e Maria, tá? José e Maria são casados. Aí eles chegam lá no cartório para poder entender isso. Nós já somos casados, nós estamos querendo fazer um planejamento sucessório, como é que funciona? Aí você vai explicar isso para eles, né? Tudo que vocês adquiriram onerosamente na constância do casamento é comum e é dos dois, ok? Beleza. E o que era antes? Vamos supor que o Zé era muito rico. O Zé tinha um patrimônio enorme antes de casar.
particular. E ele está crente que esse patrimônio que ele construiu antes do casamento, que é só dos filhos dele. Que vai ficar tudo para os filhos dele se ele vier a falecer. Mas não, né, Mari? Mas não. Não E fica, aí? não. Ele só Não tem fica, dois não. filhos. Ele Inclusive, só tem dois filhos. Como é que vai ficar vai a dividir, sucessão do Zé? ó, por 3. Os 2 filhos mais o cônjuge sobrevivente. Gente, inclusive, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu tô com um inventário fazendo e que o falecido perdeu a mãe. Então a mãe morreu primeiro e logo depois, no outro ano, ele faleceu. E aí ele deixou um cônjuge e 3 filhos. E aí essa mãe deixou muitos bens. Muitos bens. E o que aconteceu? A cônjuge dele vai receber a meação dos bens particulares, que era um imóvel único e 3 veículos. E vai receber a herança de todos os bens. Se não me engano, são 17, acho que são 17 imóveis. Ou seja, vai dividir igualmente entre ela e os 3 filhos. Exatamente. Um quarto pra Gente cada do um. céu. Deu para entender? O pessoal tá achando aqui, ó. A Lúcia, isso é muito injusto. Gente, é a lei. O que ele pode fazer? É a lei. Não tem Agora, vamos jeito. lá. Se a mulher, né, quiser renunciar à herança, né? Ela fala assim, não, eu não colaborei, é uma pessoa muito magnânima. Eu não colaborei para isso aqui, realmente eu não quero. Se ela não quiser, ela pode renunciar. Pode renunciar. E será que ela pode até renunciar? Olha só, vamos pensar esse caso de Mari. Se tivessem pensado, né? Se tivessem pensado nisso antes. Então, vai casar. A mãe do Zé é muito rica. A mãe do Zé é muito rica. E o Zé mesmo não é muito rico, não. Só tinha um imóvel, né, tadinho do Zé? Só tinha um imóvel. Mas aí, eles vão casar. E aí, o Zé já pensando, olha, quando... Porque quem entende, entende. Quando eu vier a falecer, se mamãe vai falecer primeiro, normalmente é assim, né? Ela é mais idosa, ela vai falecer primeiro. E depois, quando eu vier a falecer, eu queria que meus filhos herdassem as coisas de mamãe, né? Mas eu vou casar aqui, né? Será que resolve se ele casar na separação consensual? Resolve? Resolve ou não? Se ele fizer um pacto de separação consensual, resolve? Não resolve, gente. Não resolve. Porque também O povo quer de qualquer jeito fazer essa separação, gente. Na separação consensual também, olha só, o cônjuge é herdeiro dos bens particulares. Não adianta, não tem como fugir. Não tem meação, mas tem herança. Mas vai ser herdeiro. Tem herança. Agora, você sabe, né? Que lá no Código de Normas do Rio de Janeiro teve uma alteração super recente agora, falando que é possível, no pacto antinupcial, o cônjuge renunciar à herança. Isso aí é super discutível, super debatido, mas tem uma onda do IBDFAN que começou defendendo isso, né? E agora eu acho até justo. Não, é interessante, mas está todo mundo pode dispor dos bens, né? Eu acho. Mas isso não acontece não, gente. Na prática isso não acontece não. Mas olha só que interessante, gente. Lá no Rio de Janeiro, então, foi uma alteração que fizeram super recente no Código de Normas. Constou o seguinte, ó. Olha só. Parágrafo 3º do artigo 390 do Código de Normas do Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó. A cláusula de renúncia ao direito concorrencial do artigo 1829, inciso 1, quer dizer, você tem filhos, e você vai se casar, né, com essa moça. Ou então você vai se casar agora e depois vai ter filhos, tanto faz, desde que tenha filhos, né? Poderá constar do ato a pedido das partes, desde que advertidas quanto à sua controvertida eficácia. Porque, gente, não quer dizer que é garantido, não. Por enquanto, o STJ não tem admitido essas renúncias prévias ao direito concorrencial. Não tem admitido. Mas que é uma discussão interessante e vai que realmente a mulher fala assim, não, eu quero casar com você por amor, eu não quero saber da sua herança, não. Tanto que eu vou assinar aqui a renúncia, Ótimo! Assina, né? Nesse caso que eu falei, o rico era o Zé, mas podia ser o contrário, a rica podia ser a Maria. Então, tanto faz. Acontece também. Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, tudo que regime de bens, para quem mexe com
essa parte de direito de família, sucessões, ou então até como quem mexe com regularização de imóveis é essencial. Por isso que na nossa mentoria, né, Mari, tem as aulas com o professor Paulo Hermano, que é no detalhe. Muito fera. Não é por nada não, mas eu sou tão fã do Paulo Hermano. E ele fala tudo com a tranquilidade, explica. Você sabe como é que é, né? Vocês já viram ele aqui falando, né? Porque falta de conhecimento é mais perigoso do que minhoca atravessando o banheiro. Aí ele conta esses casos e mais uns outros engraçadíssimos. No inventário ótimo. Eu queria só falar mais 2 pontos, porque eu acho importante, nessa situação, o que aconteceu? Eles pegaram um bem que eles receberam dessa a mãe, né, que faleceu, vendeu enquanto ele estava vivo e comprou um outro imóvel, que é esse único imóvel que ficou para a meação. E aí ele não colocou na escritura que esse valor que ele comprou essa outra casa veio proveniente da herança da mãe dele. E aí o que aconteceu? Aconteceu o que já era esperar. As herdeiras foram questionar por que ela teria direito à meação desse imóvel se ele foi comprado com o dinheiro do outro imóvel que era da avó. Então, em tese, quando você faz essa situação, você pega um bem recebido de herança, que é um bem particular, e vai comprar um outro bem, você já está casado, o que deve fazer se você não quer que essa pessoa tenha meação? É colocar na escritura. É avisar isso ao cartório para constar na escritura lá que esse imóvel veio proveniente de uma venda de um outro imóvel que foi de herança, para poder essa pessoa não ter direito à meação. Não constou na escritura, não adianta. Então vamos lá, gente. Isso tudo que ela falou é a tal da subrogação. Então vamos lá. Olha só, vamos repetir o caso, porque a Mariana já teve um monte de gente que entrou agora, Mari. Então, olha o que ela está falando. Vamos supor que a mãe do Zé, tá? A mãe do Zé é uma senhorinha idosa, ela em vida doou para o Zé um imóvel, tá bem? Doou para o Zé esse imóvel. Ok, beleza. Aí o Zé pegou esse dinheiro, pegou esse imóvel, que era um imóvel que era legal, mas ele queria um melhor. Ele vendeu esse e comprou outro. E ele casado na comunhão parcial de bens. Parcial. Isso resolve na parcial ou na separação de bens. Na comunhão universal não resolve não, tá, gente? Que comunhão universal e inteira. É tudo. Mas a gente está falando de comunhão parcial ou separação. Então, a mãe do Zé tinha doado esse imóvel para ele. Ele vendeu esse imóvel e com o dinheiro desse imóvel, ele comprou outro imóvel. E aí, gente, o que ele devia pedir? Coloca para mim, pede no cartório. Mas a gente não tem gente de adivinhar lá no cartório. A gente até pergunta, né? Depois do provimento 88 do CNJ, que é o provimento do COAF, a gente tem que perguntar, de onde veio esse dinheiro? Aí ele vai falar, veio da venda de um outro imóvel, tá? Aí, se ele falar, veio da venda de outro imóvel, esse outro imóvel era particular, porque recebeu de doação de minha mãe. Olha o tanto de informação que ele tem que passar, né? Falando isso tudo, a gente fala com ele assim, então vamos colocar aqui uma cláusula de subrogação. Por quê? Porque daí quer dizer que esse imóvel novo, gente, da mesma forma que o outro, né, que não comunicou porque veio por doação, esse também não comunicaria. Agora, se você não colocou isso, aí fica para discussão, para debate, e isso é questão de prova. Quer dizer, vai demorar, vai ser complicado. E regularização aí não vai fluir, né? Inventário tempo não vai fluir. É dinheiro. Olha aqui, ó. Tempo é dinheiro, não é? Então, tem que pensar nisso. Quer fazer esse planejamento já? Vamos deixar tudo claro. Esse imóvel aqui, você não vai ter meação. Você pode ter até herança, né? Mas você não vai ter meação. Ok. Agora, no caso dela aí, eles resolveram nem brigar, porque estava muito difícil de provar. Ainda por cima, você foi feita há muito tempo, gente. Como é que você prova isso? Como é que você prova? E aí não tem. E aí vai atrapalhar todo o inventário, porque vai ter que parar para poder discutir esse. Aí, ou seja, ou vai andar o inventário com os outros e tirar esse bem para discutir e depois fazer a sobrepartilha, para poder não travar o inventário, ou vai deixar lá parado até resolver essa situação. Aí elas resolveram deixar. Mas espera aí que eu adorei essa solução que você deu. Gente, olha o que Mari falou. Sempre tenta fazer o que dá para fazer de uma vez. Não fica brigando, gente. Briga não é bom para ninguém. E para imóvel é péssimo, né? Porque fica aquela briga. Imagina, um patrimônio desse eram 17 imóveis que você falou, Mari? 17 imóveis. Vai parar. Mais 4 casas. E aí,
E aí você não preenche o ITCD, você perde desconto. Aqui em Minas a gente tem desconto. Ah, é. 15% de Descontar. desconto se você fizer o preenchimento do ITCD e o recolhimento em até 90 dias contados do falecimento. Lembrando que isso é obrigação das partes e dos advogados. Não é do cartório, não, gente. Cartório não controla prazo. Cartório é assim, Não ó. mesmo. Eu tô aqui para lavrar a escritura. Eu posso te ajudar, te orientar no preenchimento do ITCD, posso até preencher para você, mas eu não vou garantir desconto para você, não. Porque isso aí é obrigação das partes e dos advogados, tá? Então, olha aí com cuidado. O pessoal, às vezes, larga lá no cartório e nem avisa que está no prazo de desconto. E aí a gente não fica Aí vai sabendo. perder. Porque, ué, eu tenho 1 milhão de casas aqui no cartório. Como é que eu vou ficar sabendo que esse aqui tem desconto? Não, Então, e vocês aqui é um têm que saber. descontaço. Não, esse aí, Aqui em olha só. Minas é um Aí a descontaço. Mari, eu acho que ela nem dormiu, porque ela me ligou quase todos os dias enquanto ela estava preenchendo esse TCD, sem brincadeira. Todo dia ela me ligava. Letícia, estou com uma dúvida aqui nesse TCD. Foi. E como é que eu faço É um com isso? valor muito alto, né? A gente fica meio receosa, é um valor muito alto. Pois é, mas o E mais o importante ela desconto também fez. foi muito bom. É. Então, o que ela fez? Ela preencheu o ITCD, garantiu o desconto. Agora, tem uma briga em relação a um imóvel. Fala isso que ela fez. Fala assim, ó, esse imóvel aqui que está contencioso, deixa para depois. Pode? Pode deixar para depois. Eu até recomendo que já pague o ITCD dele. Já pague o ITCD dele também, porque imposto causa-morte, gente, não muda. O causa-morte será sempre devido, tá? Pode haver algum outro imposto incidente na diferença de partilha se for uma transferência gratuita. Se for uma transferência onerosa, pode incidir também em TBI, ok? Mas a gente está falando aqui de ITCD, tá? Deu para entender? Excelente, né? Isso que a Mari falou. Porque tem muita gente que, por causa de uma briguinha assim, Mari, para Aí tudo. trava tudo. E não adianta. Não adianta. Não adianta. Perfeito. Vai travar e não vai andar. Pois é. Então, nesse caso que você estava falando lá. E aí, eu lembro que nesse caso também tinha bens imóveis aqui em Minas, tinha bens em outros estados. Explica pra São gente o que você Paulo, teve que fazer. Então, tem, né? Não tinha, não tem. Bens em Minas, em São Paulo. E aí eu tive que fazer 2 declarações de TCMD. Então, eu tive que fazer uma em São Paulo, para os bens de São Paulo, uma para Minas, para os bens de Minas. E os veículos, eu ainda não declarei, porque estou aguardando a decisão se eles vão fazer judicial ou extrajudicial. Por quê? Porque se eu fizer o judicial, eu vou ter que fazer em Minas mesmo. E aí eu tenho que declarar os veículos em Minas, porque é onde você vai fazer. Se eu for fazer ele no extrajudicial, aí eu posso fazer no local do herdeiro, talvez eu faça no Rio, de repente. Aí eu tenho que declarar esses veículos no Rio, não posso declarar em Minas. Porque os veículos têm que ser no local onde eu vou fazer o inventário. Isso mesmo. Pouca gente sabe disso. Mas já passaram os 90 dias? Já, né? Vão passar agora. Aliás, vence amanhã, 90 dias. Faz o seguinte, declara esses bens aqui em Minas. Vou te explicar por quê. Porque se as placas são de Minas, vou explicar isso para vocês, gente. Olha, ainda está dentro do prazo. Uma parte uma parte não. Se os imóveis... Não, é porque é o seguinte, veículo, quando o veículo é de Minas, eles automaticamente incluem esses bens por conta deles no ITCMD. E se você não declarou os veículos, eles vão entender que você está omitindo bens, entendeu? Aí você vai ter que explicar que você não sabe ainda qual cartório, isso aí é uma luta, né? Mas, de qualquer jeito, você pode... o que eu faria? Porque nesse seu caso, o seu desconto Mas eu acho que na declaração em si, porque quando eu fiz, a gente ia fazer no Rio, né? E aí na declaração de Minas em si, eu coloquei. Eu só não contabilizei, mas coloquei lá porque ia fazer em outro... Porque eles pedem que declare tudo, né? Até os Você imóveis declarou, né? Você declarou. Então tá bom. Porque senão tem um negócio aqui em Minas, gente, que se você não declara tudo, você perde desconto. Entendeu? Então cuidado com isso. E ainda tem algumas questões que eles incluem por conta deles. Porque veículo, eles já sabem. Eles já sabem que tem veículo por causa do IPVA, né? Então, o IPVA é tributo estadual. Então, eles já sabem que tem o IPVA. E aí, eles incluem por conta deles. Então, quando tem veículo e cota de empresa e você não declara, eles estão entendendo que você está omitindo patrimônio e você perde o desconto, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Nesse caso, para afastar a partilha de um bem, é preciso fazer judicial? A Secretaria de Economia não aceita deixar de fora. Não, gente,
não tem isso não, para afastar. Olha só, o ITCD é uma coisa, o judicial é outra coisa, tá? Mesmo que você faça judicial ou extrajudicial, a regra Vai do ter o ITCD ITCD. é a mesma. A regra do ITCD é a mesma. A não ser que você consiga uma decisão judicial declarando alguma inconstitucionalidade ou alguma ilegalidade, né? No decreto do ITCD, por exemplo, tá? Mas siga, se você, mesmo que você faça judicial ou extrajudicial, essa questão do desconto, por exemplo, é a mesma regra. Não muda, não, tá? Não muda, não. Então não fica achando que, eu vou entrar no judicial. O povo, olha o que eles fazem, Mari. O povo entra no judicial e eles vão e ficam lá no judicial para sempre, porque tá tendo briga. Aí não preenche TCD, não, gente. Gente, vocês acham o quê? Que tem multa em juros? Ué, claro que tem. Você já está discutindo há 5 anos. Você pagou o imposto? Não. Por quê? Porque eu tô brigando. Gente, não fica bobeando. Por quê? Porque o É, imposto é devido de qualquer jeito. eu Paga sempre imposto. oriento a primeira coisa até a documentação, fazer a conferência, no meu caso tive que conferir matrícula por matrícula, mas ele fazer essa conferência e logo fazer a declaração para poder pagar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Depois decide se fazer judicial, se fazer extrajudicial, se vai faltar dinheiro para alguma Se outra vai mudar a coisa. partilha ou não vai mudar. Você vai fazer bem a bem, né? Que cada pessoa, evitando condomínio, ou você vai deixar todo mundo com tudo. É, Isso aí pode decidir depois, gente. Mas faz o pagamento do ITCD, pode até fazer o pagamento do ITCD primeiro, considerando que todo mundo vai ficar com fração ideal. Tá? E depois você muda a partilha para poder definir, é, não, o João vai ficar com esse imóvel aqui, já sabendo a avaliação, né? Para evitar que tenha muita diferença de partilha, aí você já sabe qual que vai ser a avaliação, tá? Aí você pode mudar depois, é possível. Aí você pode até fazer uma conta de chegada, né? Por exemplo, o João vai ficar com um imóvel que vale 500, mas vai ficar com um dinheiro que mais 500, então ficou com 1.000. E a mesma coisa, o irmão que vai ficar com um imóvel de 1.000. Aí qual que é a diferença de é. partilha? Zero. Excelente, né? Ah, Pois é. mas isso é muito bom. Pois é. Mas, gente, estou vendo que tem um monte de pergunta aqui. Eu não sei se eu consigo dividir a atenção, e olha que eu sou rápida, mas vamos ver se enquanto a Mari fala, eu vou lendo aqui as perguntas, tá bom? Se não der para eu responder tudo, depois me manda na caixinha, porque aí fica mais organizado, né? Lembrando que dia 30 e 31 também tem evento online gratuito, né? E aí, se vocês quiserem mandar as questões para ver se a gente aborda no evento, eu vou tentar, tá? Organizar. Mas tem que me mandar para eu organizar, porque é muita coisa aqui ao mesmo tempo, né, Mari? E o tempo é pequeno, ó, já Muito. faltam só 15 minutos. Eu achei que a gente tinha Curtíssimo. pouca coisa para Pouca falar. pauta, eu achei, mas vai surgindo. Pois Vai é. surgindo, vai A ficando. pergunta da colega lá era sobre inventariar bens irregulares, era isso? Então fala aí. Irregulares. Então fala aí. Vai falando Então, sobre eu isso. separei um tema que é quase, vou falar assim, acho que é 90% dos inventários tem pelo menos umzinho, que é o inventariado bem irregular. E aí, quando chega alguém com essa situação, eu sempre pergunto assim, tem algum documento? Aí a pessoa fala assim, tem. Tem qual documento? Tem escritura. Ó, tem escritura, ótimo. Os herdeiros vão lá e levam para registro a escritura. E aí já vai estar para a propriedade do falecido e vai entrar o bem no inventário normalmente. Ou, às vezes, tem um contrato de compra e venda. É uma promessa de compra e venda, na verdade. Porque o contrato, né, via de regra, acima de 30 salários mínimos tem que ser por escritura. Então, a natureza do contrato é de promessa de compra e venda. Então, tem uma promessa de compra e venda, o que vai ser feito? Está quitada? Tem a prova da quitação? Se tem, a adjudicação compulsória. E aí pode ser extrajudicial ou judicial e os herdeiros podem fazer. Não tem nenhum problema. Não está quitado, os herdeiros podem quitar e exigir a lavratura da escritura. Também pode. Não está quitado, e aí não tem jeito, pode fazer, pode inventariar os direitos de posse. E aí é que entra o X da questão. Inventariar direitos de posse, vale a pena ou não vale a pena? Vai pagar ITCMD sobre direito de posse, e você vai continuar como posseiro, você não vai ter propriedade. Então você vai pagar, vai despender, seu cliente vai gastar um dinheiro com o ITCMD e vai continuar com a posse. Ou seja, para você vender, você não vai ter propriedade. Você vai vender a posse, isso aí geralmente tem um decréscimozinho no valor do imóvel, tem mais dificuldade, não consegue financiamento, às vezes é um imóvel mais caro, então vale a pena regularizar.
E aí, quando tem essa situação de posse, quero colocar no inventário, posso? Pode. Eu não recomendo. Os meus clientes eu não recomendo, mas tem cliente que quer que coloque. E aí a gente coloca. E aí, às vezes, não tem a prova total dessa posse. E aí o que acontece? O juiz pode falar assim, ó, não tem a prova da posse, então não vai inventariar. Mas eles querem. E aí, o que que acontece? O inventário, você não pode ter dilação probatória no inventário. Então, você vai ter que ou entrar com uma ação autônoma probatória, para você poder provar essa posse lá por testemunhas e tal, e aí pegar essa ata de audiência ou a sentença e ir lá no processo de inventário juntar para provar essa posse. Ou você pode ir no cartório com as provas que você tiver, fazer uma ata notarial e ir lá e juntar no inventário para tentar fazer. Mas, gente, eu não recomendo inventariar bem irregular, porque você vai deixar ele de fora. E aí, o que pode acontecer? Se você já tiver o tempo da posse todinha, vai somar com quem faleceu, somar o tempo de posse, os herdeiros podem entrar com o usucapião, direto. E aí regulariza e vai ficar com a propriedade. Uma maravilha. Agora, Você se falou tanta vou coisa dar no agora inventário. que eu vou ter que pontuar 1000 coisas, Mari. Então, peraí. Vamos com calma. Vamos Por com isso. calma. Porque a Mari já falou um tanto de coisa importante aqui. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Mariana tem um raciocínio rápido, que nem eu. Assim, ó. Então, vamos lá. Eu tenho mesmo. Primeira coisa, gente, olha só. Ela falou que quando o bem não está no nome ainda do falecido, não está em nome do falecido, o bem. Aí a gente tem que entender por que não está em nome do falecido. Então vamos entender. Ó, ele comprou apartamento, fez escritura, mas não levou registro. Pra que o povo faz isso, né? Mas acontece demais, todo mundo faz isso, gente. O povo acha que fez escritura, tá liberado. E olha que lá no cartório a gente oferece para levar registro. Mas o povo fala, tô apertado, vou deixar fazer isso. É isso que eu falar, geralmente a pessoa não quer. Aí não faz o registro. Aí então tá, então falecido morreu, mas tinha escritura. E aí, gente, vai inventariar esse bem? Claro que vai inventariar esse bem. Tem que inventariar esse bem. Por quê? Porque ele já tem esses direitos à aquisição. O que falta é só o registro. Então, vai inventariar esse bem, sim, tá bom? Tem que inventariar. Pode acontecer também que ele tenha, o que a Mari já falou, só um contrato de promessa de compra e venda, imóvel regular, tudo certinho, bonitinho. Só que ele tinha um contrato de promessa de compra e venda pago e quitado em vida e morreu. Antes de fazer a escritura, antes de fazer o registro. Esse bem vai inventariar? Mari falou, vai inventariar. Por que vai inventariar, gente? Porque falta pouquíssimo para resolver essa questão aí. O que vai fazer? A gente tem 1000 soluções, né, Mari, nesse caso? A gente tem a possibilidade de nomeação do inventariante para cumprir as obrigações do falecido. A gente pode fazer até por escritura pública. Ou então agora tem a adjudicação compulsória. A gente pode fazer por adjudicação compulsória, né? Então tem 1000 soluções para a gente já resolver isso. Ou então você pode inventariar os direitos e depois a pessoa que vendeu vende direto para o herdeiro que ficar com esse bem. Isso. Também pode. Então, tem diversas soluções. Tem que inventariar esse bem? Tem sim. Agora, esse último caso que ela falou, que é imóvel irregular. Acontece todo dia, né? Por isso que a gente tem o livro, ó, Usucapião Extrajudicial. Imóvel irregular no que sentido, Letícia? Não tem matrícula, não tem transcrição. Loteamento não existe no registro de imóveis, né? Loteamento clandestino. Loteamento clandestino é o que mais tem. Pois é. E aí, como é que faz? Gente, não adianta você fazer o inventário desse bem, porque isso não vai dar registro. Mas você pode inventariar? Pode. Se você quiser, pode inventariar. Mas não é obrigatório, porque para fins de uso capião, não tem sido exigido prévio inventário. Deu para entender? Acho que deu, né? Deu para entender. Então, para fins de uso capião, não tem sido exigido prévio inventário. Mas outro dia, um advogado, até o doutor Marcelo, que sempre faz live comigo aqui, ele está sempre lá no cartório, né? Ele levou esse caso. As pessoas queriam, porque está dando discussão, entendeu? Tá dando discussão. Então, às vezes o herdeiro quer porque tá dando problema e aí quer ter uma garantia de que aquele bem vai ficar ali para todo mundo. Exatamente. Então, para evitar que um irmãozinho mais esperto, né, vai lá, não, eu vou ficar aqui, vou ficando aqui. Deixa o irmãozinho mais esperto ficando lá, não. Já falando Dá que a uso capião de herdeiro.
posse exclusiva de herdeiro gera usucapião. Não deixe o seu irmão ficar lá tranquilo, né? Então, o que eles me falaram? Não, eles querem que coloque esse bem aqui e que a gente já divida aqui esse bem. Esse bem na partilha vai caber para esse irmão que quer ficar com ele. Ok, aí tá certo, aí já contrabalança tudo direitinho. Esse irmão fica com esse bem, os outros ficam com outros. Resolvido. Deu para entender? Então, mas ele vai continuar com direito de posse, e aí no final, Sim. se ele quiser o Zucapi, vai somar as posses, e aí se ele tiver o tempo, ele pode o Zucapi. Exato. Mas aí vão ser 2 procedimentos diferentes. Vai ter que fazer de qualquer forma depois o procedimento da usucapião. Deu para entender? Acho que foi ótimo, porque você falou 1000 coisas ao mesmo tempo, eu falei assim, o povo não vai entender, né? Então, voltando. Deu para entender, né? Se tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui. Só uma coisinha que o Américo falou. O Américo falou assim, não precisa colocar o carro no inventário, não pode vender sem inventariar. Américo, não acontece. Isso não acontece. Você acha que a Secretaria da Fazenda é besta? Não é besta. Aqui em Minas, pelo menos, eles identificam automaticamente e eles ainda te penalizam se você não colocou, tá? E ó, tem horror à fraude. Não mexe com fraude, não. Isso te dá problema lá no futuro. Então, o que a gente tem que fazer? Direto que eu pego aqui, gente, recibo de carro com assinatura falsa do falecido. Direto. Pego tudo. Porque agora tudo é selado. A gente confere o selo. Você acha que a gente é besta? A gente é besta, não. Então, não vai por essa onda. Vamos fazer as coisas certas. Eu falo assim, tem que fazer as coisas benta, gente. É bento. E ó, você tá fazendo essa confusão, praticando crime por causa de 5%. É 5% do valor do carro. Se for um imóvel, um carrinho muito fajutex, né? E tem pouca coisa lá e tal. Sabe quanto você vai pagar? Nada. Nada. Você só deixou o carro. Não paga nada de TCD aqui em Minas. Quer dizer, que vai depender do estado da federação. Mas é que o povo às vezes não pensa. Sai fazendo coisa errada. Não, pelo amor de Deus. Acha que é veículo, assim, dá para vender e não dá. No final das contas, dá um problema sério. Acho que o Pedro perguntou se os honorários são diferentes no inventário judicial ou extrajudicial. Porque o extrajudicial sai mais rápido. Não, assim, o que eu avalio? Eu avalio a questão do tempo que eu vou demorar para fazer no meu trabalho em si, porque não é só o tempo que o cartório leva para processar o inventário, porque tem todo um antes de você chegar no cartório. Por exemplo, nesse inventário que tem 17 bens, em mais os veículos, são três herdeiros, e mais a Meire, que também é herdeira. Teve imóvel irregular, 2 imóveis irregulares. Então, eu acho que você tem que avaliar o seu trabalho, a complexidade do seu trabalho em si, tanto se for judicial ou extrajudicial. Eu costumo cobrar o mesmo valor, independente se é judicial ou extrajudicial. Eu deixo para o cliente escolher. Você pode escolher o judicial ou extrajudicial, o que você fizer. Meus honorários é X. E ponto. Porque eu avalio, na verdade, a complexidade total do caso. Aí você vai, quando é muito litigioso, aí dá mais trabalho, aí tem que ser judicial, realmente não tem jeito, né? Não dá para escolher. E aí você vai avaliando assim, de acordo com os problemas do inventário, né? Das pessoas. Pois é. Ó, o Américo tá falando aqui que ele não falou de nada de fazer coisa errada, não. Que foi o seguinte, que o carro pode ter sido vendido sem transferir e para o Estado com essa propriedade. Ô, Américo, isso também já aconteceu aqui no cartório, acontece mesmo. Só que, inclusive carro que deu perda total e que sumiu e tudo mais, né, e que ninguém tomou nenhuma providência. Mas o Estado vai exigir que você declare esse bem se ainda estiver no seu nome. É uma questão de prova, talvez tenha que entrar na justiça, viu? Mas vai exigir que coloque. É triste, né? Mas eu já descobri que nesse inventário tem um também assim. É? Ih, vai te dar problema. Tem muita gente que vai lá e paga. Porque gente, não deixa as coisas no meio do caminho, não. Você vende o imóvel, você transfere o imóvel. Você vende o carro, você transfere o carro. Porque senão, inclusive as multas que estão chegando no seu nome, a pessoa pode praticar crime com o carro e você está no seu nome. O carro já pensou? Que coisa horrorosa. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, sim. Mas a Mari estava falando pra gente dos honorários, coisa que muita gente quer saber. Eu mesma quero saber. Acho que a Mari vai poder tirar umas férias depois de passar esse inventário aí. Porque são 17 imóveis que vieram da senhorinha. Então, e ela tá fazendo 2 inventários em conjunto. Dois, gente. Dá pra fazer como lá, tá fazendo 2 cumulativos. 2 inventários em conjunto, quer dizer, já ganhou pro ano, né? Mas conta pra gente, como é que você cobrou nesse caso? Porque eu sei, né? Tem gente que cobra por imóvel, por patrimônio, ou tem gente que, nesse caso, vai verificar também o número de horas gastas. Como é que você faz o cálculo?
como é que as pessoas, né, lidam com isso, porque a gente sabe que os inventários são um modo bom de receber honorários, né? Tem previsão boa na tabela da OAB. Como é que você faz? É. Eu não sigo tabela, para ser bem sincera, assim, eu não sigo tabela. Porque, na verdade, às vezes você vai seguir uma tabela e a depender do cliente, porque às vezes o cliente tem lá 17 bens para receber, mas ele não tem um valor em si para pagar aqueles honorários, ainda vai ter o custo do processo ou o custo do cartório. Então, eu não sigo a tabela, mas tem uma base que as pessoas, que os advogados de inventário usam, que é geralmente de 3 até 10% do valor dos bens. Por quê? Porque às vezes você vai inventariar um único bem, aí você vai cobrar 3%, às vezes o valor do bem é pequenininho, o seu trabalho às vezes também é um pouco maior. Às vezes tem até um litígio, é um único imóvel, às vezes com problema. Então, eu sempre cobro assim. Quando é muito elevado, nesse caso foram 16 ou 17 imóveis, mais os veículos, eu cobrei 3% do valor dos bens. Da avaliação dos bens, tá? Eu cobro da avaliação, não do valor venal. Da avaliação do Sempre ITCD. da avaliação. Do ITCD. Do ITCD. Porque aqui, Ou então, tem gente que, nesse caso, elas pagaram um avaliador. Então, o avaliador fez o total da avaliação, porque você nunca vende pelo valor total, né? Não. Então, eu fiz uma avaliação média ali e calculei ali. Eu também acho que a gente tem que ser razoável. Em cima. Ainda por cima, quando é o patrimônio é assim, muito alto, mas está tudo imobilizado, né? Então vai demorar um tempo para vender. Mas olha só que coisa boa, né? E outra coisa, no extrajudicial, se a Mari resolver pelo extra, que eu sempre falei com ela, vai pro extra, vai pro extra. Ela, é o melhor, gente, é o melhor. Aí, se ela resolver pelo extra, pagou o ITCD aqui em São Paulo, quanto tempo que a Mari consegue fazer isso, Mari? Quanto tempo o pessoal tá te falando que consegue fazer? Rapidinho. Se puder fazer com Letícia, ó, Deflash, o cartão dela lá é Deflash, tem atendimento rápido. Pois é, mas não só eu, gente. Acho que uns 4 meses, no máximo, se não tiver tudo certinho, gente, porque às vezes chega no cartório e a gente toma um susto, porque às vezes uma certidão está constando um problema, uma certidão pessoal do falecido não está saindo, não está saindo negativa, quando morre, surge um... Quando morre o marido, gente, eu tô ficando aqui calejada, porque toda hora aparece filho fora do casamento aqui no Barreiro. Ai, meu Deus do céu. Tudo certinho, tudo pronto, ITCD pago, resolvido. Filho fora do casamento. Ai, meu Deus do céu. Aí, gente, se tiver filho fora do casamento, o que você faz? Faz um acordo, faz igual aquele rapaz simpático que foi lá no cartório. Faz um acordo, já reconhece mesmo. Se não tiver jeito, faz DNA, hoje é rápido o DNA. Faz DNA, reconheceu. Só tem que ver se está no prazo de decadência, que agora ficou tranquilo isso no STJ, né, Amado? Super tranquilo. Mas se não tiver jeito, não sai brigando, não briga o pior. Resolve logo e faz no extra. Sabe quantos dias? Aí vai deixar para depois que morrer o pepino para os outros herdeiros resolverem. Pois é. Ó, eu sei que todos os meus amigos de cartório, que a gente faz muito curso junto e tal, eles falam o seguinte, depois que pagou o ITCMD, né, tudo certinho, a gente vai tirar a certidão, estando tudo redondo, é caso de 1 semana, 10 dias. 1 semana, 10 dias, para lavrar o inventário. O que demora mais é o antes mesmo, porque às vezes está devendo na receita. Aí quando eu vou puxar a certidão, tá lá, constão. Aí vai ter que pagar para poder esperar sair a certidão. Aí tem a certidão dos imóveis, aí descobre que tem o IPTU ao carro, aí descobre que tem o IPVA do ano que não pagou. E é isso que vai atrasando um pouquinho. E tem a homologação também, né? Da declaração do Estado. Esse, para mim, aqui, eles são mais demorados. É o pior. Eu participei de uma reunião junto com o pessoal do Estado para ver se a gente consegue melhorar. Mas acho que não vai ser assim para já, não, porque os problemas são grandes. Mas a gente teve essa reunião, foi ótima. Foi agora na segunda-feira, quarta-feira. Foi ótima reunião, viu, gente? Então, o pessoal está trabalhando, a gente sabe que precisa melhorar o ITCD aqui de Minas, mas o pessoal está ciente disso e está trabalhando para isso. Tem uma comissão da OAB mexendo isso junto com o pessoal do Estado, tá? Então a gente acha que vai melhorar, né, Mari? Tomara, estou esperando ainda. Vamos terminar. Acho que nem vai dar para a gente falar disso tudo, né? Mas vamos terminar os casos aqui. A gente aqui. falou, eu acho que nós falamos, acho que ficou só do uso capião do herdeiro, né? Mas a gente basicamente já abordou que agora pode, né? Isso. Então deixou ele lá, morando exclusivo lá no imóvel. Corre o risco a gente falou, acabou que contamos. Acabou que a gente falou.
Mas então, ó, se você tivesse que dar uma dica para quem agora está entrando na área imobiliária, né, que ainda não tem experiência, porque a Mari, gente, já está virando referência aqui. Outro dia mesmo a gente fez a live e ela foi super elogiada na live, né? E Ai, gente, que eu dica que agradeço. você dá pra gente? Como é que é isso? Gente, eu digo e dica, estudem. Estudem, se atualizem. A parte imobiliária ela é extremamente dinâmica. Há muitas mudanças. No Rio, por exemplo, agora no início do ano, a tabela mudou 2 vezes em 2 dias. Então, assim, se você não está atualizado, você perde essa atualização, você fica fora um pouquinho do padrão. Os códigos de normas de cada estado. Ah, vou fazer um inventário lá no Mato Grosso, vai lá e busca o código de normas. Vou fazer um do Capião lá, busca lá, porque tem coisas diferentes. Tem, às vezes, por exemplo, lá no Rio pede 4 cópias da planta, as cópias têm que ser autenticadas, não pode a própria tabelião autenticar. Então, tem pequenas diferenças entre os estados que vale a pena. E o curso me ajudou muito porque deu uma visão panorâmica de tudo, aprofundada. A gente tem sempre assim, o acesso à Letícia, ao Carlos, a gente consegue tirar uma dúvida que a gente surge, assim, de repente, aconteceu um problema nesse meio tempo, a gente não sabe o que fazer, ficou perdido no cartório. Letícia dá um help pra gente aí sempre. A gente está aqui Só para digo isso. estudo. A gente dá a mão, gente, é a verdade. A gente aqui Dá. fala assim, a gente não abandona, viu? Aluno meu já sabe, Letícia tá aqui. Claro que assim, acaba que é tanta gente, né? Que não é assim automático, pediu na hora, mas às vezes vai automático, viu, gente? Às vezes eu tô lá, vai rápido. Se for coisa simples, vai rápido. Se for coisa mais complicada, eu falei, deixa eu dar uma analisada nisso. Ontem me Mas mandaram analisa e responde, viu? Nossa, me mandaram um TCMD complicadíssimo, que era um inventário. Olha só, inventário. E aí, sabe aquela coisa que o povo faz muito errado, gente? Gente, morreu o Zé. Quando o Zé morreu, o filho dele estava vivo. Quem é que herda? O filho dele, né, gente? Não. Sim. Mas daí o filho dele morreu. E aí, já apresentaram, fizeram, não sei quem é que fez, a declaração do TCMD, tiraram o filho do Zé fora e colocaram os netos. E fizeram desse jeito. Aí a moça me mandou, eu também não estou entendendo nada. Quem é esse aqui? É o neto. Eu falei, mas o filho estava vivo? Estava. Mas cadê? Ah, não, porque pularam aqui. Gente, não Acontece existe com frequência, mas sabe o que é isso? É advogado que não estuda. E aí acha que pode fazer, acha que assim, vou fazer aqui que vai dar certo. Principalmente em regime de bens, gente, principalmente para atuar com inventário, tem que saber a situação dos regimes muito bem definida. Principalmente essa sequência, quando morre um monte de gente, assim, vai morrendo 1, 2, 3, 4, 5, tem que fazer 1, 2, 3. Não adianta pular do primeiro para o último, que o meio vai ficar faltando e vai dar problema. Mas, Dá. e as pessoas fazem olha a isso. oportunidade para os senhores advogados que estudam, que sabem. Fala assim, nesse caso aqui, são 2 inventários. Você já vai atuar em 2 inventários, já passa os honorários. Aí você já tem um argumento do seu cliente, ó, são 2 inventários, tal. É isso aí. E assim vai, são 2 trabalhos realmente, gente. São 2 inventários, 2 trabalhos. Você vai fazer 2 realmente. Apesar de ser cumulativos com a escritura, você vai fazer 2. Você vai ganhar mais rápido, mas vai ganhar dobrado. Gente, então olha, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu sempre acho um prazer debater com a doutora Mariana. Já ficou amiga do coração, a gente nem encontrou pessoalmente. Eu adoro. Nem vou te visitar no Barreto. Ainda, cheguei, tem 2 semanas, mas eu vou visitar. Uma hora dessa, vou fazer vai lá no cartório, então. E olha, estou esperando vocês no evento, então, do dia 30 e 31. Essas perguntas que eu não consegui responder hoje, eu vou pedir para abrir uma caixinha para vocês jogarem lá. Não fique triste, porque realmente a live é muito rápida. Eu já tenho uma reunião na AB agora, 9 horas, lá no Barreto. Então, eu tenho que correr. Beijo, muito obrigada a todos. Tchau, gente. Bom obrigada, dia. Mari. Tudo de bom. Até mais. Eu que agradeço pelo convite. Tchau.